Primeiramente, quero desejar um aniversário muito feliz para a nossa casa, que hoje comemora seus 38 anos de existência. E dizer da minha grande satisfação de estar hoje aqui, revendo companheiros queridos, encontrando companheiros queridos também, e tendo a possibilidade de também ter a chance de dividir esse espaço aqui com uma pessoa que para mim é uma pessoa extraordinária, Ana Teresa Camasmi. É para mim uma honra muito grande poder fazer um evento com ela. É como a gente ter a chance de fazer alguma coisa com alguém que a gente admira, que é o nosso ídolo. Eu vou poder ter a chance de fazer hoje algo com essa pessoa que para mim é muito especial. E na nossa noite de hoje, no nosso momento de hoje, o que a gente tem para conversar com todos nós é sobre o momento presente que a gente está vivendo na nossa humanidade. Nós estamos vivendo um período que a gente nunca viveu antes na Terra. Nós estamos passando por uma época muito complicada em termos de energia, em termos de experiência. Nós estamos vivendo coisas nos nossos momentos de agora que nós nunca tivemos a chance de viver. A quantidade de pessoas em processo de depressão está crescendo cada vez mais. O número de pessoas que estão vivendo dramas de ansiedade também é muito grande. Indivíduos que passam por diversas dores, problemas de diversas ordens, como nós nunca tivemos antes. Nós sempre tivemos problema, sempre teve suicídio, sempre teve depressão, sempre teve ansiedade, nós sempre tivemos problemas familiares, a gente sempre teve isso. Mas o momento presente que a gente está vivendo, ele está sendo mais gravoso em termos da quantidade de problemas que a gente está passando. Então, o que a gente percebe dentro dessa leitura que a gente faz? A humanidade está enfrentando hoje um problema muito grave que a gente precisa saber por que é que isso está acontecendo. A gente precisa se aproximar disso para que a gente consiga ter uma noção mais clara. O que está acontecendo no nosso planeta? Por que a gente está vivendo esses dramas? Houve alguma alteração, houve alguma mudança na história da humanidade, do ponto de vista espiritual? Há alguma coisa acontecendo nos bastidores da história que justifica que a gente esteja vivendo tudo o que a gente está vivendo agora? E quando a gente consulta as obras espíritas, nós vamos descobrir que sim, no dizer da literatura espírita, nós estamos vivendo um período muito crítico, um período que é chamado dentro da literatura espírita pelo nome de período de transição planetária. O que é um período de transição planetária? É um período marcado por uma mudança muito grande, porque nós deixaremos de ser de uma forma para ser de outra, ou seja, segundo a doutrina espírita, a nossa humanidade estaria passando por um período através do qual ela iria passar para um estágio melhor de sociedade. Muitas pessoas não acreditam, isso não é possível que vai melhorar, está cada vez pior, cada vez está pior. Como é que pode melhorar se está cada vez mais difícil, mais problemático, mais dores? Como que melhora se está piorando? É verdade, a gente está vivendo um período de piora. Isso parece uma casa quando está em reforma. Quando uma casa está em reforma, fica uma bagunça total e a gente não tem nem esperança que a casa volte a ficar arrumadinha depois. Mas é assim mesmo. Nos períodos em que a gente faz uma reforma numa residência ou numa habitação profissional, uma empresa, um comércio, um centro espírita, a gente percebe uma mudança muito grande, mas isso tem também um período para acabar. Então a Terra estaria passando por uma transição, e há pessoas que dizem:
Eu não acredito que possa melhorar. Eu não acredito. Não é possível. E a grande justificativa que a doutrina espírita nos dá para nos dizer do porquê que as coisas serão melhores amanhã do que elas são hoje, é porque nós temos alguém que toma conta da torneira que os espíritos usam para encarnar na Terra. Então, tem uma torneira de espírito bom, tem uma torneira de espírito mau, tem uma torneira de espírito péssimo, tem uma torneira de espírito mais ou menos. Dependendo de como você abre essas torneiras, encarna na Terra pessoas mais ou menos difíceis. Então isso justifica o porquê que a nossa humanidade ela vem experimentando mudanças nos últimos tempos. Observando aquilo que a gente lê na literatura espírita, a gente consegue perceber que dentro da nossa humanidade nós temos fundamentalmente 4 tipos de torneiras de espíritos. A Terra tem 4 torneirinhas. 4 torneiras. Nós temos uma torneira bem grande, que é por onde desce a maior parte das pessoas. Essa é a torneira dos maus. Nós estamos nela. Não, é verdade. Nós não somos bons, nós somos maus. Porque a gente sabe o que tem para fazer, mas não faz, né? Então, se a gente diz assim, eu sei que eu deveria fazer. Quando eu percebo assim, eu sei o que eu deveria fazer e eu não faço, é porque na verdade eu conheço, mas eu não faço. Então é porque eu sou mau, porque se eu dissesse não posso fazer isso, eu tenho que fazer assim. Então a gente na verdade conhece muita coisa, mas faz muito menos do que aquilo que a gente conhece. Então nós ainda não somos bons, nós somos maus. É por isso que nós estamos nessa grande torneira, a grande torneira que é a torneira dos maus. Mas eu tenho uma notícia boa. Essa torneira, o nome dela é a torneira dos maus. Ela tem nome e sobrenome. Então o nome dela são os maus, mas o sobrenome é os maus tocados pelo bem. O que são os maus tocados pelo bem? Os maus tocados pelo bem são as pessoas que são más, mas elas são tocadas pelo bem. Entenderam, né? A pessoa é má, mas é tocado pelo bem. A pessoa às vezes tem remorso do que faz. Meu Deus, não podia ter feito o que eu fiz. Não podia. Nossa, até nem dorme porque fez uma coisa que não deveria ter feito, mas quando vem nova oportunidade faz de novo. Aí diz, meu Deus, mas a gente sente que não deveria fazer. Então nós somos maus, mas somos tocados pelo bem. O que demonstra que nós somos maus na nossa personalidade é porque a gente sabe de muita coisa que está acontecendo e a gente não toma providência. Por exemplo, nós sabemos que hoje uma série de pessoas irão morrer de fome hoje, mas a gente vai dormir, e muito bem. Mas a gente não ignora que existam pessoas que estão passando fome, que existem pessoas desassistidas, que hoje existe uma série de pessoas que estão passando por dramas terríveis. Mas tá difícil, né? Mas vamos dormir, gente, vamos dormir. Então a gente dorme, a gente consegue, é até uma coisa meio esquizofrênica, que a gente consegue ter sensibilidade com as coisas, mas nem por isso a gente se mexe. É por isso que nós estamos nessa grande torneira, a torneira dos maus tocados pelo bem. Aí tem uma segunda torneira, uma torneira menor. Não é uma torneira muito grande, ela é menorzinha.
É a torneira das almas chamadas de almas iniciantes. Os espíritos iniciantes são espíritos que eles habitam a Terra, mas eles não estão no mesmo padrão evolutivo que a grande maioria do planeta está. São como se fossem crianças espirituais. Eles são espíritos que estão encarnando na Terra, mas eles ainda constituem sociedades que ainda têm muita coisa para aprender. Às vezes ainda não sabem plantar, às vezes não conseguem ainda edificar uma residência, eles não têm uma linguagem desenvolvida, suas ferramentas são todas muito simples, eles ainda não possuem uma integração com a sociedade, estão isolados muitas vezes. Então essas comunidades, elas são entendidas pela doutrina espírita como sendo um local aonde crianças espirituais estão ali vivendo, espíritos no começo do seu processo evolutivo. É claro que entre essas comunidades também renascem espíritos mais experimentados, que chegam lá e dizem, não, vamos plantar, olha como é que planta, e tem uma intuição de como é que deve colher, de como é que deve fazer. Vez por outra, um espírito mais experiente renasce nessas comunidades para dar um impulso, para ver se ela avança. Isso acontece, mas a boa parte dos espíritos que estão nessa segunda torneirinha são os espíritos que estão ligados com o grande aprendizado que a Terra pode oferecer para todos nós. Questão 176 de O Livro dos Espíritos, ela nos diz que os mundos são solidários entre si. Então, algumas dessas entidades, elas são espíritos que estão fazendo intercâmbio cultural. Eles pertencem a um outro planeta mais atrasadinho, mas encarnam na Terra para aprender alguma coisa. Olha que planta! Ai, é assim que faz caça, olha, é assim que vocês caçam. Aí ele aprende, volta para o mundo dele, para no mundo dele levar o que ele aprendeu aqui para impulsionar o mundo lá atrás. Então, essa relação dos espíritos que nascem num planeta e nascem no outro é muito comum, porque os espíritos eles não pertencem aos planetas, os espíritos pertencem ao universo. Então, essa segunda torneira é uma torneira pequena, porque a quantidade de espíritos na Terra nessa condição é pequena, é pouca. Então a torneira grande é a torneira de onde a gente vem, os maus, que está ali o tempo todo, a gente desencarnando, reencarnando de maneira bastante franca no nosso planeta. Aí nós temos uma terceira torneira, que é menor ainda, ela é pequenininha. É a torneira onde estão os chamados espíritos bons, que também tem na Terra, tá? Lá e cá nasce um que tem uma tendência de ser melhor, de ser bom de verdade, de saber aproveitar as oportunidades, de realmente saber dividir o que tem, de ser uma pessoa sensível com as dores do próximo, alguém que está preocupado com a melhoria da sociedade, alguém que se compromete verdadeiramente com a sua mudança, alguém que coloca a preocupação com o outro acima dos seus interesses pessoais. Eles não são muitos, sabe? Mas eles são bastante expressivos, porque eles aparecem na Terra e promovem mudanças. Eles não precisam ser tão numerosos, sabe? Porque se eles forem muito numerosos, eles vão acabar fazendo o serviço e não a gente. Então eles não são assim muitos, mas eles apontam um rumo e a gente segue esse rumo. Por exemplo, um Gandhi libertou a Índia. Não foi preciso todos. Um só. Um Paulo de Tarso transformou a história do cristianismo. É um. Então vem um aqui, vem um ali, e aí vem um cientista, aparece um grande pesquisador, um grande historiador, um grande músico,
Eles vêm em várias áreas do conhecimento. Vem um matemático, vem um físico, e vem homens também espetaculares na área do comportamento humano, que vem ensinar as pessoas, psicólogos, grandes terapeutas, que trazem uma linha de trabalho maravilhosa, que passam por dificuldades. Eu estava essa semana, Ana Carla, vendo a biografia do Viktor Frankl. Que espetáculo de vida, que lição maravilhosa, que coisa incrível, não é? Então você vê determinados espíritos que atravessam a vida e deixam assim contribuições maravilhosas. Só que nem todos eles deixam seus nomes nos livros de história. Nós temos muito a pretensão de achar que todo mundo que é um espírito mais elevado obrigatoriamente deixa um rastro de luz tão grande que a história registra seu nome. Isso não é verdade. Existem muitos espíritos incríveis que passaram pela Terra, mas a história não anotou o nome deles. Procurem na história o nome de Célia, que está no livro 50 anos depois. Uma mulher incrível, incrível. Procuremos, a gente vai achar. Ela se chama Santa Marina. A história de Santa Marina é, na verdade, a representação da história do irmão Marinho, que como ele era irmão Marinho, ele se tornou Marino, e aí ela é Santa Marina, né? Pode ser a Nina, Santa Marina, né? Então, ela é um personagem que é conhecido. Você procura a figura de Paulo de Tarso, que está presente na obra Paulo e Estevão. Você acha? Ele está na história. Mas se você procurar Alcione, você não vai achar. O nome dela não está na história. Porque Alcione, personagem central da obra Renúncia de Emmanuel, ela faz um trabalho incrível de amor. Mas onde é que Alcione trabalha? Qual é a atividade que ela produziu para o mundo? Nada. Alcione viveu para se dedicar à sua família. Então muitas das grandes almas são almas silenciosas que renasceram entre nós, viveram na nossa região muitas vezes, viveram em locais a gente nem imagina, vilarejos pequenos, às vezes em cidades maiores. Então nessas linhas de Itabaiana, de Lagarto, nesses lugares esquecidos, onde muitas professoras rurais deram suas vidas ensinando para essas pessoas, espíritos incríveis estiveram aí, pessoas que renunciaram suas histórias. Ninguém lembra do nome delas, mas elas são pessoas impressionantes. Por isso, os espíritos bons, que fazem parte dessa terceira torneira, eles na verdade nem sempre a gente registra. É uma torneira pequenina, porque grande é a primeira, a segunda é menor, a dos bons é menor ainda. Então são uma quantidade pequena de entidades nesse padrão, mas que também são bastante interessantes para a história da humanidade. Mas tem uma quarta torneira. O que está faltando, hein? Porque já foram os maus, foram os bons. Eu falei que eram 4, foi? Já foram os maus, foram os bons, os iniciantes. Está faltando uma quarta torneira. Quem será que estaria nessa quarta torneira, meu Deus? Quem está faltando são os péssimos. Na verdade, não deveria ser nem uma torneira, deveria ser um conta-gota. Porque existe sim os maus, mas os maus da primeira torneira são os maus, como é, Ilenói? Tocados pelo bem.
Os da última torneira, que essa é pequenininha, são os maus não tocados pelo bem. Eles dizem assim: eu faço mesmo, tô nem aí não, solta minha mão para ver se eu não faço de novo, sinto remorso não. E você fica assim: gente, não tem conserto um cidadão desse, não tem conserto. Mas tem. O mais incrível é que tem. Eles são aqueles chamados por Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo, como sendo os maus não tocados pelo bem, vírgula ainda, porque todos somos espíritos que temos um encontro marcado com a felicidade. Neste momento, eles se mostram insensíveis, eles são cruéis, eles fazem e gargalham do que fazem, eles se sentem prazer no mal que realizam, eles se comprazem na perversidade dos seus atos, como se fossem corações de pedra, como se fossem entidades extremamente cruéis, extremamente cruéis. O mais impressionante é que esses que são chamados de péssimos, eles têm uma habilidade danada de influenciar os maus que são tocados pelo bem. E eles fazem discípulos, sabia? Eles conseguem convencer os maus tocados pelo bem a serem iguais a eles. Eles influenciam: isso é besta, rapaz, isso é besta. E o outro que é mal tocado pelo bem, é mesmo, né? Aí quando vê aquele que é mal tocado pelo bem, a gente já nem sabe mais se ele está no grupo de cá ou se está no grupo de lá, porque ele fica tão tocado que acaba entrando por um caminho que a gente nem imagina. É impressionante. Mas os espíritos endurecidos, as almas que são os espíritos verdadeiramente cruéis, eles não são tão numerosos, não são. E essas entidades que são assim muito cruéis, elas não usam na verdade um processo de reencarnação com uma torneirinha, eles usam um conta-gota. Então pinga um, aí vai lá Gengis Khan, aí ele vem. Enquanto o Gengis Khan vem, os outros ficam sentadinhos esperando a vez de vir, porque não pode vir muito. Se eles vierem juntos, eles vão atrapalhar a humanidade. Então vem só um, vai lá vocês fiquem todos aqui, espera que depois vocês vão. Aí eles vêm, aí você pergunta: mas por que deixa um homem desse vir? Ele é nosso irmão, ele precisa se transformar, e a reencarnação é a forma mais adequada para que os espíritos se transformem. A forma mais adequada para que os espíritos deixem de ser como são, para aprender uma nova forma, é a reencarnação. Por quê? Porque a gente esquece o que é. Então, assim como a gente diz assim: eu vou acertar e erra, o outro que tem o coração duro, que fazia muita maldade, vem para cá até esquece o quanto que ele era mau. Aí encarna uma moça perto dele, influencia: não, meu bem. E aí ele: é mesmo, né? E acaba não sendo tão mal. Eu vou dar um exemplo para vocês. Houve um imperador muito cruel na Babilônia, chamado Nabucodonosor. Muito mal. Ele era tão mal, Glauco, que ele inventou uma lança de mão que tinha 2 setas na ponta, só para cegar as pessoas. Então, quando havia guerras e traziam os escravos de guerra, Nabucodonosor usava essa lança de mão para furar os olhos dos outros. Faz a fila aqui, aí vamos lá, pronto, furei, você, o próximo. Imagina esse nível de crueldade no ser humano. Você estar na fila com seus olhos saudáveis, sabendo que o próximo será você, e ele vai cegar.
É uma coisa bestial. Nabucodonosor. Mas foi ele que mandou construir os jardins suspensos da Babilônia. Eram jardins com vários andares, e de cada lugar que ele ia, ele trazia flores para a amada dele. Então ele botava as flores, olha, essas flores aqui eu trouxe de tal local, matei 30 mil lá, e as flores estavam tão bonitas, olha, aquilo ali está meio manchadinho de sangue, mas é uma flor linda que eu trouxe. Então ele invadia e construiu um jardim lindo, com flores de todos os lugares que ele invadia, para ela. Não é uma demonstração de amor bonita? É uma demonstração de amor, não é? De certa maneira, ela acabou influenciando Nabucodonosor para que ele não fosse cruel o tempo todo. Então, essas entidades que são chamados os espíritos cruéis, eles precisam vir, porque a vinda deles é a possibilidade deles mudarem. E ao longo da história da humanidade, alguns já conseguiram se transformar. Eram cruéis e tiveram a chance da reencarnação, e com as oportunidades que lhes foram concedidas, eles conseguiram fazer a mudança das suas histórias e conseguiram de fato mudar o seu destino. Só que eles vêm a conta-gotas. Vem um, fica todo mundo sentado esperando. Quando acaba a encarnação dele, volte, sente ali no cantinho do pensamento, vá pensar no que você fez. E agora quem é o próximo? Sou eu, Alarico. Muito bem, Alarico, vá lá. Aí vem Alarico, volta a Gengis Khan. Então esse mecanismo ele acontece para que a gente consiga fazer com que essas entidades se transformem. E a gente às vezes diz assim: puxa, mas um cara desse vem, ele é tão cruel, ele é tão perverso. Mas nós não estamos muito longe dele, não. Você não quer encarnar perto dele? Só tem uma solução: evolua, vá para outro planeta, porque nós estamos ainda numa faixa em que viver as experiências de encarnar ao lado de entidades desse tipo são situações que estão previstas dentro do nosso padrão evolutivo. Por exemplo, no período de 1930 a 1940, nós tivemos encarnados na Terra ao mesmo tempo Gandhi, e no mesmo período o líder do nazismo também esteve encarnado na Terra, no mesmo período. Então a Terra, ela tem, e eles se correspondiam, tá? Gandhi mandou 2 cartas para ele, 2 estão registradas na história. Isso significa que essas oportunidades, elas são oferecidas para esse grupo, e assim a vida vai. Essas 4 torneiras funcionando, esses 4 grupos encarnando na Terra, e as coisas se dando de maneira como sempre foram. Aí chega o período da chamada transição planetária. Quando chega o período da transição planetária, é o período em que a gente percebe que a Terra estaria madura para que ela fizesse uma mudança para um novo estágio. Essa mudança, ela não é brusca, ela não é instantânea. Ninguém vai dormir demônio e vai acordar anjo. As transições planetárias são graduais, elas se operam coração a coração, pessoa a pessoa. Essa não é a primeira transição que a Terra passa, é a segunda transição dela. Ela já teve uma outra transição lá atrás. Quando a gente saiu da pré-história para ingressar na história, também houve uma transição planetária ali. A gente saiu de mundo primitivo e ingressou num estágio que em doutrina espírita chamamos mundo de provas e expiações. E aí eu perguntaria para os mais entendidos: que dia foi que a Terra saiu da pré-história? Quero data, mês e ano. Sabem? Não sabem? Pois é, ninguém sabe mesmo. Não tem. Não tem, porque a pré-história, ela vai se dando de maneira diferente.
A partir do momento que o mundo vai se desenvolvendo, aí ele vai saindo da pré-história e entrando na história. Mas que dia? Não sei. É um processo lento que vai se dando no curso dos séculos. Assim também será a transição planetária. A transição planetária não tem data para acontecer. Não acreditem em nenhuma data para marcar a virada de chave. A Terra não tem uma data para acontecer, porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Não funciona assim. No livro dos Médiuns, o item 267, parágrafo 8º, afirma que toda previsão com data marcada tem indício de mistificação. Então não acreditem em 2012, 2019, 2057, pode botar o número que quiser. A transição ela é lenta. Ainda vou contar mais. A transição acontece assim, ó. É pessoa a pessoa. Se eu fosse ser assim rigoroso, eu poderia dizer que não existe transição planetária. Não existe. O que existe é transição da humanidade planetária. Porque não é o planeta que está em transição. Quem está em transição é a população que mora no planeta. Então, por exemplo, neste ambiente aqui, nós já podemos ter pessoas que já estão vivendo o período da chamada regeneração, já vivem isso, e outros que ainda vivem um período de provas e expiações. Quando a maior parte do planeta viver o padrão do mundo de regeneração, a gente vai dizer, já estamos em regeneração. Não precisa ser a humanidade inteira, não precisa ser. As obras espíritas dizem que é assim, vai acontecendo e os espíritos vão migrando da onde já aconteceu para onde ainda não aconteceu, como se fosse o nascer do sol. E aí os que não estão aptos, quando desencarnam, encarnam em regiões do planeta aonde a transição ainda não se deu. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Então não é assim, ó, atenção, pronto, agora é regeneração. Não, acontece, são ilhas de regeneração. Acontece uma ilha aqui, uma ilha ali, outra ilha aqui. Essas ilhas, como se fossem óleo jogado em cima da água, faz aquele monte de bolinha, daqui a pouco as bolinhas vão se encostando e vão cobrindo, virando uma coisa maior. É mais ou menos assim. Então, as ilhas de regeneração, elas vão se encontrando e vão alargando o seu poder de influência, criando na Terra uma área geográfica maior, com maior quantidade de pessoas em regeneração. Então, na mudança que vai acontecer, ela vai convocando os espíritos para que eles façam o seu processo migratório. Então, eles vão saindo de um canto e vão indo para o outro, onde a transição não aconteceu. Aqui já está bom? Já está bom. Então, muito bem. Então, vocês vão para ali, agora que ali está mais inflamadinho. Então, a gente vai para outro canto. Resolveu? Resolveu, então vai para outro canto. E assim a gente vai migrando de cantos em cantos, colaborando na transição. Isso aí que eu estou falando está no item 27, no primeiro parágrafo do capítulo 18 da Gênese de Allan Kardec. Depois vocês vão lá, vocês vão olhar, vocês vão ver, os espíritos vão se retirando primeiro para lugares mais complicados do planeta, e só depois é que migra para outro lugar. Enquanto tiver chance de ir para um canto onde ainda exista o mal muito pronunciadamente, aí a gente vai indo para esses lugares. Alguns vão para ajudar, outros vão porque precisam ir para lá. Então, quando começa a transição planetária, ocorre uma mudança na forma de funcionamento desses processos reencarnatórios, dessas quatro torneiras. A primeira torneira, que é a torneira dos maus, continua aberta, porque somos nós, tem que continuar mesmo, porque é aí que a gente tem que vir mesmo. Então a nossa torneira, ela está aberta como sempre esteve. Torneira grande, bonita, aberta, e todo mundo reencarnando. A segunda torneira, que é a torneira dos espíritos que são ainda iniciantes, das crianças espirituais, ela vai tender a ter menos gente, porque a Terra avançando vai ter menos necessidade de ter aqui espíritos nessa condição tão inicial de vida. Então ela vai dar
uma fechadinha bacana, e com o tempo ela vai fechar, mas ela vai começar a diminuir, ou seja, o próprio processo de desenvolvimento tecnológico do mundo vai integrando as populações e vai facilitando com que a tecnologia chegue em todo canto, e esses povos assim que ainda não possuem essa habilidade tecnológica vão diminuindo a chance de encarnar na Terra. A terceira torneira, que é a torneira dos bons, ela vai abrir, vai encarnar mais gente boa, e já está encarnando um pessoal bem legal, está encarnando, bacana, tá? Melhorou. Tem um monte de gente, tem um monte de meninos, já viram os meninos que estão encarnando? As crianças, que você fica assim, tu veio de onde, mano? Um monte de crianças diz assim, eu não como carne, não vou comer. E os pais ficam desesperados, não, meu filho, como o bichinho, não vou comer. Olha a dificuldade, ele está tendo uma dificuldade enorme com vários comportamentos. Não é verdade, Antônio? Tem muito menino que está dando trabalho para os pais na hora da alimentação. E a Terra está passando por uma reflexão muito profunda sobre a forma de se alimentar. E tem a quarta das torneiras, que na verdade é um conta-gotas, que fica pingando. Quando chega na hora da transição planetária, é o momento da Terra melhorar, a gente certamente poderia pensar, bom, essa torneira vai fechar, o conta-gota vai ser deixado de lado. Sabe o que acontece na hora da transição? Ele pega o conta-gota, tira o conta-gota da tampa do vidrinho e vira. Não precisa ninguém ficar apavorado, porque já está acontecendo. Quem não percebeu, porque não está assistindo o noticiário. Porque, gente, como diriam os mineiros, está um trem de doido. Está um trem de doido. Está tudo muito diferente. É porque vocês são muito novos e vocês não têm a minha idade. Vocês não sabem como era. Não era desse jeito. Era muito diferente. O mundo era muito diferente. Hoje as coisas estão muito invertidas. O que era certo virou errado. E o que era errado agora é certo. Você quer saber o que é certo? É o que era errado. É só fácil. É só você ver como mudou totalmente o que a gente tinha. Não, agora é assim. Vai ter que aprender tudo de novo pelo grau de mudança que a gente teve. Uma série de entidades profundamente perturbadas estão descendo sobre o planeta. Por que eles descem? Eles descem por 3 razões. Eles descem por eles e descem por nós também. Descem por eles por quê? Porque esses espíritos não vão ter mais chance. Se a Terra avançar, como é que esses péssimos vão ficar por aqui, meu Deus? Então, é a última oportunidade que essas entidades estão tendo para poder reencarnar. Ah, mas vai atrapalhar muito? Vai. Tanto que tá, né? Vai. Mas eles vão fazer muitas armadilhas para a gente. E o Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: só os loucos caem nas armadilhas feitas para loucos. Nós só seremos cooptados por essas entidades se em nós existir ainda traços desse tipo de personalidade que eles querem despertar em nós. Então esses espíritos, eles estão, parte deles encarnados na Terra e parte deles desencarnados, perturbando os que estão encarnados para aceitarem as suas propostas de perturbação. Eu confundo você com o que eu digo? É só assistir o noticiário que vocês vão ver as loucuras que hoje a humanidade está fazendo. As loucuras. Exatamente por isso, nós temos uma obra chamada Ceareiros de Volta. O nome da obra, Ceareiros de Volta. O que é isso? São espíritas desencarnados que voltam para trazer recado. E nós temos uma mensagem que está na página 39 dessa obra, chamada Os Fantasmas da Alma. Essa obra fala quais são os fantasmas que rondam a nossa mente,
Quais são as perturbações que rondam e que são os maiores motivos de queda do ser humano? E nessa mensagem assinada por Albano Couto, ele diz que os fantasmas da alma são 3. São 3 as maiores áreas de perturbação que a humanidade está vivendo e que nós temos que abrir os nossos olhos, porque é onde essas entidades estão agindo e arrastando as pessoas para o seu comportamento equivocado. O que seria isso? Os maus não tocados pelo bem estão induzindo os maus tocados pelo bem para que eles até se aproximem de determinadas condutas que eles nem teriam se não fossem a influência que eles sofrem. Então, quais são esses fantasmas da mente? Quais são esses fantasmas da alma? O que está acontecendo, segundo Albano Couto, motivado por essa quantidade enorme de espíritos que está descendo sobre o planeta? Nesse sentido, existe até uma frase do Apocalipse que diz assim: e convém que no final dos tempos Satanás seja solto por um pouco de tempo. Ninguém precisa ficar com medo, porque o Satanás já está solto. E são 3 as áreas aonde eles trabalham. Primeiro, eles querem convencer a humanidade de que Deus não existe. Vocês estão vendo alguém falar isso? Eles trabalham contra a existência da ideia de que o mundo espiritual é verdadeiro. Eles são contrários à religião, eles são contrários ao pensamento de Jesus. Eles propõem que o mundo é apenas material, que somente a vida material é a vida verdadeira, que essa conversa fiada de religião é tudo uma bobagem e que, portanto, as pessoas têm que se voltar para a vida material mesmo. A gente tem que curtir a vida que esse negócio está aqui, que é o bom, porque esse negócio de espírito não existe, que Deus não existe, o espírito não existe, o mundo espiritual não existe, religião é mentira, é só enganação. Vocês já viram alguém falar isso? Então vocês estão vendo um cara que está vindo exatamente dentro desse propósito. Nós nunca tivemos na história da humanidade nenhum momento da história em que o pensamento da inexistência de Deus fizesse parte da maioria daqueles que viviam na Terra. Nunca tivemos. Sempre a religião, de uma forma ou de outra, fosse qual fosse, sempre a religião, a ideia da existência do espiritual sempre dominou o mundo desde quando a gente surgiu. Nós estamos vivendo hoje a maior onda de ateísmo que a Terra já teve. Nós nunca tivemos tantas pessoas que não creem em Deus como temos agora. É essa descrença em Deus que está fazendo a mudança da nossa sociedade, gente. O que significa a gente não acreditar na existência de Deus e na existência do espiritual? As pessoas dizem assim: bom, então já que Deus não existe, não tem mundo espiritual, só tem isso aqui, então eu tenho que ser feliz aqui, tá certo? Eu tenho que ser feliz aqui. Então eu tenho que ter o melhor corpo, então eu tenho que ir para a academia, malhar, para ficar sempre com um corpinho de 20. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer exercício físico, deve fazer, é bom, tem uma série de mecanismos importantes para o corpo, mas eu não estou me referindo a fazer exercício físico por uma questão de saúde. Estou falando daqueles que são viciados nisso e que querem esculpir um corpo que a gente não vai ter mais. E as pessoas se desesperam, por quê? Elas não querem envelhecer, porque se a vida é só a vida material, eu não posso ficar velho, gente. Então estica daqui, estica de lá, puxa daqui, puxa de lá, não é? E a pessoa fica desesperada, porque ela começa a envelhecer, aí ela olha para o marido e diz: você está envelhecendo. Então é sinal de que eu estou envelhecendo também, preciso trocar de marido. Então, para poder achar que está sempre jovem, tem que ter sempre um marido mais jovem.
Ainda bem que os homens não fazem essa parte, isso é uma questão. Então as pessoas estão muito desesperadas de conseguirem ter um corpo perfeito, então elas querem ter o melhor carro, elas querem ter a melhor casa, a pessoa tem que viajar todo ano para o exterior e bota a foto no Facebook, e o outro olha, miserável, está viajando. A gente vive um processo de desespero, por quê? Porque os outros estão tendo sucesso, só nós que não. Vocês sabem que o pessoal diz que o Facebook é Invejolândia, né? Que as pessoas, nossa, olha só. E as pessoas batem foto, todo mundo rindo, até adolescente ri nas fotos e tal. Aí você diz, nossa, mas o que está acontecendo? Só todo mundo casando, só eu que estou sozinho? Só eu que não tenho ninguém, meu Deus? Todo mundo viajando, só eu que não viajo. Então a gente fica uma disputa muito grande de ter as coisas, de ter dinheiro, de ter poder, de mostrar para os outros, eu consegui, olha a casa que eu estou agora. Você sabe que antigamente, se você pegar o livro dos Médiuns, capítulo 9, chama Lugares Mal Assombrados, onde Kardec estuda os lugares mal assombrados. Hoje não existe mais lugares mal assombrados, porque as pessoas mudam tanto de casa que nem se apega mais. Não se apega. Porque antigamente a pessoa casava, vivia naquela casa 40, 50 anos, ela cego, andava pelos corredores só palpando, porque sabe onde tem degrau, sabia tudo. Aí é verdade, Lenói, desencarnava, os filhos tomavam conta da casa. Aí dizia, não, mas esse quarto aqui é muito grande, vamos quebrar esse quarto, fazer 2. Os pais nunca iam aceitar aquilo. E eles desencarnaram e continuam dormindo no mesmo quarto, andando na mesma casa. Ou seja, estão assombrando o lugar, porque estão muito fixados nos bens materiais. Hoje não tem mais, porque a pessoa passa 3 anos numa casa, já vendeu, já comprou outra. Então ninguém se apega mais, não tem mais apego. Tem até um conceito novo chamado sociedade fluida, em que a pessoa está com A hoje, amanhã está com B, aí no dia seguinte está com Z, volta a ficar com A, não tem problema, está tudo certo. Então essa sociedade fluida, esse afrouxamento dos laços, esse processo todo, ele nasce de uma única coisa, do primeiro desses 3 fantasmas. É ele que diz que a gente tem que ter todo o dinheiro da terra. Então a gente não respeita o meio ambiente, a gente passa por cima das coisas, destrói floresta, destrói os lagos, destrói tudo, não quer nem saber. Há gerações futuras que se virem, eu quero usar o que tem. A gente não tem uma visão mais crítica das coisas, ninguém se preocupa com ninguém. É uma doidice. E mesmo que a gente diga, mas não pode ser assim, você não pode fazer. Não, E está todo mundo dentro, como se estivesse todo mundo hipnotizado. E você fala assim, mas você não precisa, por que você tem que ter todo o dinheiro do mundo? Não, eu tenho que trocar esse meu carro, mas ele está ruim. Não, já está velho, né? Tem 2 anos esse meu carro, não passa aí. Mas é mesmo? Então a gente está consumindo demais. A gente troca de casa, troca de carro, troca de celular, troca de marido, troca de tudo. Por quê? Porque as coisas a gente quer uma busca incessante de consumo que está produzindo na nossa sociedade uma série de transtornos. Por que está aumentando ansiedade, depressão? É por conta dessas pressões da materialidade. Ninguém quer ficar velho. As pessoas querem ficar sempre novas, as pessoas querem sempre ter a ideia de que o tempo não vai passar. Por quê? Não existe mais a ideia de mundo espiritual. Está desaparecendo da nossa sociedade ocidental esse pensamento. Nós estamos agora vivendo um período até meio complicado, chamado suicídio assistido. Já ouviram falar? A pessoa diz assim, eu estou muito velhinho já, não tem ninguém para cuidar de mim, eu vou no hospital, vou agendar meu suicídio. Aí ela vai lá,
Para que dia? Não, bote para o dia tal. Marque aí esse dia. Marca o dia, chama a família vai para o hospital, a pessoa se despede dos seus e aperta um botãozinho, aí a substância química vem, entra na veia do cara e ele desencarna. Isso já está acontecendo. Eu estava conversando com uma amiga que mora na Suíça recentemente, e o movimento espírita da Suíça, junto com a Igreja Católica e outros movimentos, fizeram uma movimentação danada na Suíça para que isso fosse impedido, para que votassem, para que isso fosse votado. E a Suíça é um local muito interessante. Quem vota nas leis não é os deputados, é o povo. É legal isso. É uma democracia direta, é a única democracia direta do mundo. Os deputados só fazem a agenda, quem vota é a população. Então eles conseguiram botar na pauta a discussão sobre o suicídio assistido para que o povo votasse e decidisse se realmente queria um negócio desse ou não. Poxa, foi uma vitória, conseguiram botar, foi para a pauta, já houve a votação. O suicídio assistido ganhou. Aí ela me diz assim, agora nós não podemos nem discutir mais o assunto porque já foi votado e a população já disse que quer. Existem pessoas que estão saindo dos seus países e indo para a Suíça só porque a legislação permite para poder fazer o suicídio dele. O Canadá também está entrando nessa. E agora está avançando para uma nova coisa. Pasma, Ana, presta atenção no que eu vou dizer. Eles estão avançando agora para o seguinte, não só idosos, mas depressivos também. Ah, você está depressivo? Marque seu suicídio assistido. Já pensou? O massacre que vai ser. Mas o que está acontecendo? É a ideia da inexistência do espiritual, a ideia da inexistência de Deus, a ideia da inexistência do Espírito. Uma coisa que no passado não acontecia, hoje está acontecendo. Então, esse primeiro fantasma da mente, ele é um grave problema que a gente está enfrentando hoje. É um grave problema. Aí tem um segundo. Esse é só o primeiro, tá? São 3. O segundo fantasma da mente é o desejo do poder. Eu não quero dinheiro. Eu não quero ficar rico. Eu não quero ter todo o dinheiro do mundo. Eu quero só uma coisa: mandar nos outros. Tão bom. Oprimir pessoas, botar pessoas sob o meu comando, articular grupos de poder para que os grupos de poder dominem as estruturas políticas do mundo para combater as outras estruturas, aumentar o processo de beligerância, de violência, de armistício, de ódios. Isso está acontecendo. O nosso planeta está vivendo uma onda de muita violência política. Se alguém tem dúvida, é só dar uma olhada. Meu Deus do céu! Oh, meu Deus! Que alegria! Se algum dia vocês quiserem saber por que eu gosto tanto de Ana Teresa, é porque até os sapos admiram as estrelas. São queridos, Deus te abençoe. Ó, pode falar no meu lugar, eu estou feliz aqui, tá tudo certo. Então, o segundo dos fantasmas é o desejo de mandar nos outros, de ter poder sobre as pessoas, de ter autoridade sobre os outros, de poder destruir determinadas estruturas que sejam democráticas, o processo da busca de direitos. Nós estamos falando, Ana, dos fantasmas. O primeiro dos fantasmas é exatamente o desejo das coisas materiais, sangue pelas coisas da terra. E o segundo é o desejo do poder. Esse acontece em todos os espaços, acontece dentro de casa,
que a gente quer ter poder sobre os familiares. A pessoa quer mandar nos outros, você quer mandar no cônjuge, quer decidir a vida dele. Não, você não vai, eu não quero que você vá, eu mando na sua vida. Então as pessoas querem mandar na vida dos outros. A gente quer exercer poder de maneira violenta dentro da casa espírita, quer mandar nas pessoas, não quer que tenha eleição. Não, eu vou mandar, sou eu que mando. Então as pessoas querem ter mando sobre os outros de maneira autoritária. E essa onda de autoritarismo, ela está acontecendo exatamente por quê? Porque nós temos dentro de nós a semente da violência e do desejo do poder, senão não dava. Só os lobos caem nas armadilhas feitas para lobos. Então esse segundo fantasma é um grave conflito que a nossa humanidade está vivendo e que a gente precisa estar atento para isso. Estar observando se a gente não está tendo ações de violência. A gente teve durante o período eleitoral passado muito conflito no nosso país, muito ódio, famílias se dividiram, grupos de WhatsApp que as pessoas se odiavam. Natal passou a ser reunião de reconciliação para ver se a gente conseguia ficar junto. Foi muito difícil isso. Então é muito importante que a gente se observe. Nessas discussões de política, a grande pergunta é quem está certo e quem está errado. Então eu vou dar aqui quem é o certo e quem é o errado, tá bom? Está certo quem não odeia e está errado quem odeia. Eu posso ser do lado A ou posso ser do lado B, mas se eu odeio pessoas, eu estou errado. Na hora que a gente não consegue mais conversar, é porque já está dando problema. Se a gente tem time de futebol, torce pelo time alto, torce pelo time B, isso não é problema. A gente pode sentar e dizer, teu time é muito ruim, pois é, e aquela bola, e a gente tira sarro do outro, mas ninguém tem ódio. Mas quando a gente assiste na televisão uma torcida de um determinado time atirando na outra, querendo quebrar, gente, esse povo é doido, cara de futebol. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa na política e não estamos vendo. Então toda vez que a gente odeia alguém em nome de um determinado grupo político partidário, a gente está errado. E eu estou sustentando a minha fala no Livro dos Espíritos, no último parágrafo da obra. Pode procurar em casa quando vocês chegarem lá, está escrito. Lá está dito assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Ponto. Jamais legitimaram o assassínio ou a violência. Então, em nenhuma forma de assassinato, seja aborto, pena de morte, suicídio, eutanásia, nunca legitimaram isso. Nem a violência com palavras, a violência com teclado, a violência física, a violência através de pressão psicológica, nada. Então, jamais legitimaram o assassínio ou a violência. E diz em seguida, jamais estimularam o ódio entre os partidos. Se tem alguém que está odiando outro partido, não está sendo estimulado pelos bons espíritos, então não pode ser o bem. Porque se os bons espíritos nunca estimularam o mal, se a gente está sentindo o estímulo do mal, é porque na verdade nós não estamos sendo influenciados pelos bons espíritos. Que a gente use isso como medida para saber quando a gente está passando do ponto em termos políticos. Se eu estou com raiva de alguém porque ele pensa diferente de mim, abra seu olho. Você pode estar sendo contaminado pelo segundo fantasma. Se ninguém percebeu, o primeiro fantasma é o egoísmo. O segundo fantasma é o orgulho. Que são as duas chagas da humanidade. E qual é o terceiro fantasma? Que o Luiz Antônio está preocupado com o tempo aqui que eu já passei. Qual é o terceiro fantasma? O terceiro fantasma, segundo aquilo que Albano Couto coloca nessa mensagem, é o sexo degenerado, que tem sido a terceira maior fonte de queda da criatura humana. Se a gente tem dúvida, é só dar uma olhada em algumas práticas que estão acontecendo, alguns bailes que acontecem no nosso país. Rio de Janeiro, então, tem muito desses bailes, não tem, Ana?
Tem uns bailes lá que o que você imaginar acontece lá. O que você também acontece aí também. Tudo. O que você imaginar acontece. E o que você não imaginar também acontece. Exatamente. E o que você nunca imaginou também está acontecendo lá. Mas o pior não é isso. O pior é que as pessoas voltam por segunda vez. Porque se elas fossem, dissessem, gente, eu não venho nunca mais nesse lugar. Isso é coisa de doido. Mas eu gostei e eu vou de novo. Então é sinal de que nós somos lobos, porque só os lobos caem nessas armadilhas. Essas entidades perversas estão encarnadas na Terra, criando as ideologias perversas, fazendo com que a gente, de certa maneira, se sinta envolvida por eles. E como eu disse ainda há pouco, as razões pelas quais essas entidades vêm são por 3 motivos. O primeiro é para garantir a elas a chance do progresso. Afinal de contas, elas têm direito. E as 2 outras razões é por causa de nós. A primeira é para saber se a gente segue com eles. Porque se eu sigo com eles, é sinal de que eu não sou uma alma madura para permanecer no planeta. Eu ainda posso ser contado entre os maus não tocados pelo bem. Eu preciso, ainda que eu seja mal, eu sou um mal tocado pelos... Não posso fazer isso. Não, isso está errado. Dá até vontade de ir para o baile, mas eu não for. Então você ter dentro de você a compreensão de que isso aparentemente pode ser até legal, mas você diz, não serve. Espiritualmente não é legal, eu não quero isso para mim. E fazer um processo de mudança. Então a primeira razão é para saber se a gente segue com eles, porque se eu sigo com eles, é sinal de que eu sou imaturo. E a segunda razão também é por nós. Se nós ingressarmos numa outra forma de pensar, nós também estamos errados. É aquela forma que a gente diz assim, sabe esse pessoal aí? Você tem que matar tudinho. Bota numa parede e mata. Se você tem a ideia de que determinado grupo de pessoas tem que ser morta, é porque você também é imaturo espiritualmente. Nós temos que encontrar um terceiro caminho para que a gente possa evoluir e fazer a Terra se transformar, que é aprender a conviver com os que são diferentes, dando o nosso contributo, oferecendo a nossa condição de mudança da nossa condição pessoal, da sociedade em que estamos, sem odiar ninguém, sem cair nas armadilhas feitas para lobos e sem querer matar os lobos. Nós temos que ser capazes de verdadeiramente desenvolver em nós o amor. Os fantasmas da alma, os fantasmas da mente estão rondando a nossa sociedade. E nós podemos ser vítimas desse processo se a gente não se cuidar. Na doutrina espírita, a gente encontra todas as ferramentas para que a gente consiga se fortalecer e se libertar do orgulho, do egoísmo e da loucura da sexualidade desequilibrada.